Ontem a defesa do Benfica não foi muito colocada à prova pelo Casa Pia. Pedro, o Benfica ganha por 7-0. Destaques desta goleada da equipa de Marco Silva, que é também a primeira vitória no campeonato, não é? Depois de uma escorregadela na primeira jornada. Vimos mais Benfica, apesar de um Casa Pia também um pouco abaixo do que estamos habituados? Muito abaixo. O Benfica criou tanto como quase, eu arrisco-me dizer, criou com o primeiro jogo com o Académico de Viseu. A diferença não foi muito grande em termos de criação de oportunidades e volume de jogo e por aí adiante. Não teve tanta eficácia defensiva nas bolas para a área e foi mais perdulário. Identifico essa diferença. A estatística dá-te razão. Se formos aos golos esperados, é 3-14, ou o que é, neste último, e no do Casa Pia 3-0-4 e do Académico de Viseu 3-44. Ou seja, a qualidade das oportunidades. E, portanto, a qualidade de jogo ofensivo do Benfica é uma coisa que é evidente. Melhorou muito, pelo menos é evidente nos jogos caseiros e nos jogos com o St. Gallen e com o Hertz em casa. Acho que há aqui um dado que é muito relevante, que acho que já se pode dizer, Prestiani, Sheldrup, Rafa. Eu não consigo ainda enamorar-me como o Gonçalo do Sudakov, se calhar lá chegarei. Já foi melhor desta vez, não é? Há de ser sempre melhor. Não consegui ver no 11 nenhum pior que ele. A ideia é melhorar, não é pior? Nenhum pior que ele. No 11 não vi nenhum pior que o Sudakov. E quero com isto dizer o quê? Que todos jogaram bem, o Benfica foi muito superior, mas há mais essa semelhança que tinha sido com o Académico de Viseu, teve mais eficácia, muito mais eficácia, tanto defensiva como ofensiva. Gosto do jogar do Benfica, é uma equipa que propõe, não é especulativa, propõe jogar, e isso é uma coisa que me deixa, quer dizer, divirto-me a ver. E eu acho que isso é muito interessante ver o Benfica jogar nesta altura. Se vai manter esta constância exibicional, não sei, ninguém sabe, mas tenho a certeza que há ali jogadores que para Marco Silva são fundamentais, repito, Rafa, Prestiani, Sheldrup, Sudakov, são jogadores que fazem brilhar a Pavlidis, como na minha opinião fariam brilhar João Duran. Agora, à tua pergunta, gostava de enaltecer dois nomes que são poucas vezes falados. Um já começa a ser um bocadinho mais falado, que é Barreiro. Eu acho que já se pode dizer hoje que é, não sei se ele vai ser sempre titular ou não, mas que é um indiscutível para o treinador do Benfica, como já tinha sido para Mourinho. E é um jogador, se calhar, não é tão sexy para as pessoas. E outro que verdadeiramente me está a surpreender, devo dizer, não estava à espera de tanto, é Enzo Barrenetxea. E não sei se é avisado da parte do Benfica mesmo ir buscar palhinha, vender Enzo Barrenetxea. E, portanto, o jogo de ontem é fácil enaltecer as virtudes, mas não foi tão diferente do que o empate 2-2 com o Viseu, em termos de volume de jogo e de qualidade ofensiva do Benfica. Mário, em relação ao Benfica da época passada, tem-se destacado isso. O Benfica ataca mais, é mais vertical, é mais objetivo na forma como encara a baliza. É a principal diferença da proposta de Marco Silva para a que era a de Mourinho? Olha, acima de tudo as coisas começam a correr bem ao Benfica. O próprio jogo também começou muito bem. Um gol logo aos 3 minutos, o remate para Prestiani, a bola bate na cabeça do defesa, entra na baliza e a partir dali parece que desbloqueou e desinibiu a equipa do Benfica. Mas na época passada o Benfica também teve jogos em que marcou cedo, claro. E depois, às vezes, as segundas partes, víamos um Benfica, claro, que entrava mal. Repara, houve uma coisa que eu reparei muito e isto é a ideia de Marco Silva, que é que andámos a semana passada a falar muito do jogo dos pés do Samuel. Aquilo que eu notei é que o Benfica não teve aquela preocupação de sair a jogar, ou seja, de chamar o Casa Pia para sair a jogar. Samuel muitas vezes queimava linhas com passos de cá atrás a colocar os jogadores na frente. E isso ajudava, o que é que isso criava? Permitia ao Benfica atacar com mais jogadores e a fazer golos. Eu que tinha dito ontem que não achava que sentia Sudakov, que era aquele que tinha que dar tudo em campo, tinha que dar a vida, porque o treinador colocou-se quase nas mãos dele quando disse que era ele e acreditava muito nele. Eu ontem vi um Sudakov mais empenhado. Agora, num jogo em que a equipa marca 7 golos, quase toda a gente assiste para golo.
e ele não consegue fazer um golo, alguma coisa está mal. Se há um jogo em que Sudakov teria que marcar, teria que apresentar-se e teria que pelo menos assistir ou pelo menos marcar, era este. Quase todos os outros fizeram. O João Duran entrou, teve um minuto em campo e fez um golo. E portanto, acho que Sudakov está aqui, falta-lhe de baliza, não sei se é confiança ou não, mas não há, qual é a confiança que um jogador precisa quando tem um treinador a dizer confia nele, acredita nele e que o continua a colocar em campo. Isto para dizer o quê? Que eu achei ontem, efetivamente, o Sudakov mais comprometido com a equipa, mais batalhador, mais forçado, mas às vezes sempre sem aquela capacidade de fazer a tal diferença, quer na finalização, que ele bem tentou e não conseguiu, quer até naquele último passe na assistência que ele também não conseguiu. Pronto, acredito que pode vir a melhorar, mas eu acho que este era o jogo em que as coisas, a conjetura do jogo era fácil para se marcar golos, como se acabou por provar. Depois temos, efetivamente, o Prestiani, que continua, parece que tem uma rotação acima dos outros. O Sheldrup entrou, já não achei assim, acho que esteve bem, mas não foi desequilibrador como se esperava. Depois Pavlidis com golo. E a partir do momento em que Pavlidis é beneficiado, e repare, ele faz 3 golos e faz uma assistência, isto significa também que Pavlidis está motivado e que justifica, o que faz pensar como é que alguém se lembrou de pôr Pavlidis no mercado a determinada altura desta temporada, a achar que os tais 30 golos da primeira época, os 30 golos da segunda não eram suficientes. Pavlidis está lançado, se calhar, para a sua melhor época de sempre. O que pode ser aqui agora um problema também, porque estamos a entrar ainda na reta final do mercado e isto pode criar aqui também alguma instabilidade. O Mais Sport falava inclusivamente neste último sábado numa notícia em que dava conta que os milhões da Turquia começavam a mexer com a cabeça de Pavlidis. Os milhões da Turquia, que é o ordenado que lhe prometem. Estão-lhe a prometer um ordenado demasiado alto, muito mais do que ele ganha aqui no Benfica, e isso pode estar, de certa forma, a afetar. Para já, não está afetado dentro das 4 linhas, porque foi, efetivamente, um grande jogo de Pavlidis, 3 golos em 7 minutos, muito bom, uma assistência para golo. Portanto, nota-se claramente que o Benfica nota-se aqui que há qualquer coisa. Não, vamos esperar para ver quando o grau de dificuldade possa ser maior. Para já os indicadores são muito positivos e, acima de tudo, moralizadores. Vai permitir à equipa descansar agora aqui durante um período, retirar um pouco a pressão que andava a sentir, fruto do mercado e fruto também das vitórias do Sporting e do Futebol Clube do Porto. Gonçalo, realçaste já a exibição do Casa Pia, que ficou muito aquém das expectativas, mas apesar de até agora o Benfica não ter tido um adversário de grande peso, consegues ver uma evolução do Benfica que termina a época passada para o Benfica que começa esta? É diferente, não tem nada a ver, no processo ofensivo não tem nada a ver a forma como o Benfica ataca. Ataca maioritariamente em ataque posicional, em ataque continuado, gosta de se instalar no meio campo ofensivo, gosta de criar dentro daquela que é a dinâmica de jogo ali, pequenos entendimentos entre triangulações. É diferente, mas diferente para melhor? Não sei, eu gosto das equipas que ganham. Eu gosto muito de ver futebol, mas eu não consigo dizer que gosto só de, olha, como aos vinhos, não gosto só de um vinho, eu gosto de vários. E de jogo, há equipas que jogam em contra-ataque maioritariamente que me apaixonam e há outras que jogam em ataque continuado, quase, olha, por extremo, num tiki-taka, e que eu também gosto. Agora, no final, as melhores equipas são as que ganham. Eu acho que, no caso das equipas grandes, e este para mim é que é o tema, por muita variabilidade de jogo ofensivo que tenham, vão acabar em 70% ou 80% dos jogos em ataque posicional, frente a equipas que baixam os seus blocos e, portanto, acaba por ser uma inevitabilidade da forma como acabam por jogar. E nesse momento eu sinto que a equipa está mais preparada. Nesse momento eu sinto que a equipa evoluiu bastante, nomeadamente com as várias combinações que existem no meio campo ofensivo e a forma de conseguir colocar muita gente dentro da área. O facto do Pavlidis marcar mais golos não é apenas isso. É que com a chegada de Sudakov, com a chegada de Barreiro, com a chegada do Rafa, com a chegada de Prestiani, com muita gente a entrar nas zonas de finalização, há mais gente para marcar. Logo, isso também liberta, de certa forma, dentro da zona de finalização, o Pavlidis. Eu acho que isso é mérito na forma como se cria, mas depois tudo é eficácia. O Pedro lembrava bem, a forma como se atacou no Académico de Viseu, o volume ofensivo foi muito e depois faltou a eficácia. Mas eu acho que isso preocupa mais um treinador quando não consegues criar suficientes oportunidades do que a falta de
de eficácia. Há gente que está a aproveitar muito bem, o Pavlidis é um deles, o Prestiani é outro, o Scheller vai ter que pedalar muito e esperar e respirar até que o Prestiani, pelo menos jogando à esquerda, tem dado aqui muito trabalho. Depois a questão do Sudakov, que o Pedro e que o Mário estavam a falar, eu pelo menos continuo a ver a tal capacidade de trabalho, a capacidade de um Sudakov fazer Mas uma... ninguém falou nisso. Eu não, pelo menos não falei. Sim, não, mas Trabalhar eu ontem percebi isso, não tinha percebido anteriormente. Nos jogos anteriores. Ontem não tem mais. Mas também num jogo 7-0 e ele não marca. Não, isso estamos de acordo. Ele está ali à frente, ele estamos de acordo. Assistências ele tem Ao que fazer. Sudakov falta-lhe assistências, falta-lhe golos. Isso aí estamos de acordo, mas permitiu, por exemplo, ontem várias vezes uma pressão muito mais alta. Não é normal tu teres um número 10 que consegue isso. Ele dá linhas de passe constantes. Ele nunca está parado. E essa é uma grande vantagem. Ele consegue constantemente dar linhas de passe aos colegas e combinar com os colegas. Agora, eu concordo... Mas Rafa, naquela posição com Sheldrup à esquerda e Prestiani à direita, essas linhas já não existiam? O trabalho de Sudakov é diferente? Traz mais ao Benfica do que, por exemplo, este trio atrás de Pavlidis? Não sei. Neste momento, aquilo que eu vejo... com o Sheldrup de fora, é que também não, às vezes é contraproducente jogar com todos logo a partir do início. Depois queres mudar alguma coisa e é tudo travão de mão em vez de ser de acelerador. Mas eu vejo, por exemplo, o Rafa, em que posição é que joga? O Rafa até foi um ataque mais ou menos assimétrico. O Bá é que dá largura e profundidade, o Rafa vem para dentro, ocupa quase o espaço ao lado do Sudakov em ataque. Aparece mais ou menos nas mesmas zonas que o Leandro Barreiro, que ataca muito e avança muito. Acontece ligeiramente diferente do lado esquerdo, mas depende da forma como se ataca. Olhando para o Sudakov e olhando para este momento, para mim, eu fiquei com a fotografia total de se o Sudakov deve ou não continuar. É quando o Sudakov falhou aquele gol cantado à frente do guarda-redes, diz muito a reação dos colegas. Prestiani e Rafa foram abraçá-lo. Ou seja, revêem competência para o grupo do Sudakov. Mesmo não marcando, mesmo não assistindo, quando os colegas acham que há ali alguém que está fora de... pronto, lá falhou outra vez. A ver se por isso é que Rui Borges é só abraços e beijos. Não, mas isso é diferente. Abraços e beijos diferente para os outros. Não, porque não é. Não, porque não são os pares. É pimenta, é diferente. Não tem a ver com pares. Aqui estamos a falar dos seus pares. Dos seus pares, quem está lá dentro. Não é de quem está cá fora. O Rui Borges dar abraços e beijinhos e seja lá o que for, é altamente legítimo. Qual é o problema? É a sua forma de liderar. Isso não tem problema nenhum. Pode ter mais impacto, menos impacto, mas é o seu perfil de liderança. Há outros que é de chicote. Ele é mais de abraços. Não interessa. O que interessa é ganhar. Isso aí é o estilo de liderança. O que eu vejo é até o Rafa, que é mais frio, podemos dizer que é mais frio, correspondeu dando força ao colega. Isso significa, pelo menos a mim diz-me... Isso mostra pelo menos que diz-me alguma coisa. Que os colegas reconhecem ou a pessoa ou o jogador, pelo menos está bem integrado também no plantel.